Giovanni, eu sou médico nefrologista, eu sou médico assistente da Beneficência Portuguesa, Serviço de Nefrologia, equipe João Egídio, e também do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A minha apresentação hoje vai ser sobre tratamento otimizado da hipertensão arterial. Eu vou buscar abordar algumas novidades sobre o tema. Bom dia a todos, obrigado Dr. Ibis pela apresentação. É um prazer estar aqui para discutir um assunto que eu sou nefrologista, né, mas é comum à nossa especialidade, que é a hipertensão arterial, né? O tema proposto foi tratamento otimizado da hipertensão arterial, né? Eu fiquei pensando o que eu ia falar, né? Então eu tive que escolher alguns assuntos pelo tempo que a gente tem, né? Eu vou buscar algumas coisas que saíram coisas novas nos últimos anos, né? Nos últimos 2 a 4 anos tem alguns ensaios clínicos interessantes nessa área e que geraram um pouco de discussão aí na literatura, né? Eu vou falar primeiro sobre metas terapêuticas, depois a gente vai falar um pouco de bloqueio duplo do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a gente vai finalizar com 2 trials que saíram recentemente sobre hipertensão renovascular. Sobre meta terapêutica, aqui a gente tem um dado de um estudo observacional, que é uma meta-análise que englobou cerca de 1 milhão de pacientes, né? E os dados aqui relacionando elevação da pressão arterial e mortalidade por doença cerebrovascular são categóricos em mostrar que quanto maior a pressão, maior o risco de paciente ter um evento, né? E esse risco começa já de valores de pressão sistólica acima de 120 e pressão arterial diastólica acima de 75, né? É lógico, o risco varia, depende com a idade, né? Mas é uma curva linear, né? Esse dado leva a uma interpretação que quando a gente trata um paciente hipertenso, a gente tende a levar o paciente para esses alvos, né? Então eu vou tentar manter o paciente o mais controlado possível, né? Objetivando aquela pressão arterial ótima de 12/8, né? Tá? Isso foi verdade, ou se acreditava mesmo, e era inclusive recomendado em diretrizes clínicas, né? Níveis alvos bem baixos de meta de controle de pressão arterial, né? Aqui a gente tem as últimas diretrizes, a 5ª diretriz de hipertensão e a 6ª diretriz de hipertensão, a diretriz nacional, né, que geralmente coloca quanto maior o risco cardiovascular desse paciente, se acreditava que o objetivar uma pressão ótima, ou seja, menor que 12/8, a gente traria benefício para o paciente, né? Inclusive na diretriz de 2006, ele coloca que se o paciente tolerasse, quanto mais baixo, melhor. Esse era o recado até então, né? A 5ª diretriz mudou um pouquinho, mas o objetivo aqui foi facilitar um pouco, porque tinha muitas metas antes, né? Então ficava um pouco confuso a tomada de decisão do ponto de vista prático, é uma diretriz, uma coisa prática, né? Então se normalizou, mas aqueles pacientes de risco, né, ainda tinham um alvo de uma pressão menor que 13/8, né? Até então é o que saía. Essas recomendações eram baseadas basicamente em estudos observacionais, que são estudos bons, mas não têm a força de evidência do ensaio clínico, né? que é o que me dá mais o que me dá mais respaldo para mim aplicar do ponto de vista prático, né? De lá para cá, depois que saiu essa publicação, saíram alguns estudos e testando justamente essas hipóteses, né? Que será que essa conduta de levar a pressão arterial para valores considerados ótimos realmente traz benefício para o paciente, né? Um grande estudo que saiu em 2010 foi o ACCORD-BP e ele incluiu o paciente diabético, né? Que por definição já são pacientes de alto risco cardiovascular, né? Então escolheram pacientes diabéticos justamente por esses terem mais benefícios, ou teoricamente possuírem mais benefícios em atingir a pressão arterial ótima, né? Então foi randomizado o paciente para um grupo que era o controle da pressão usual, né? Então um alvo terapêutico com pressão menor que 14, né? E outro com o grupo de intervenção que era o controle rígido da pressão arterial, que era uma redução da pressão menor que 120, né? Os pacientes foram acompanhados no período médio de 5 anos, 4,7 anos e foram pesquisados os desfechos ao longo do tempo, né? A gente pode ver que houve uma separação bem grande da pressão arterial nos grupos, né? Então o grupo padrão ficou uma média realmente em torno de 140 e o grupo de intervenção uma média de 120, né? Então houve uma diferença entre o grupo ao longo do tempo de intervenção do estudo bem significativa, né? Quando se foi analisar os desfechos,
surpreendentemente, ou contra a hipótese inicial do estudo, né, não houve diferença entre os desfechos primários, né, que foi um desfecho composto de mortalidade cardiovascular e também morte por doença cardiovascular, né, colocando um pouco em xeque aquela ideia de quanto mais baixo, melhor a pressão arterial, né. Além disso, além de não mostrar diferença, o grupo randomizado para controle mais rígido tomou mais medicação e, obviamente, apresentou mais efeitos colaterais, né? Basicamente, hipotensão, síncope e piora da função renal. Então, nesse grupo de pacientes, esse controle rígido se mostrou não trazer benefício nesse período de observação, acompanhado de efeitos adversos maiores, né? Outro subgrupo que também se tinha ideia de que quanto mais baixa a pressão arterial, são os doentes renais crônicos, né? Tanto para prevenir mortalidade cardiovascular, como para diminuir a progressão da doença renal, né? A gente sabe que a hipertensão arterial é o fator de progressão de doença renal, junto com a proteinúria, mais importante, é o que a gente tem de mais importante. Na verdade, esse grupo a gente não tem nenhum estudo novo, né? O que a gente tem é uma releitura dos dados antigos, né? Esse estudo é antigo, mas é o clássico, né? O MDRD Study, né? Que inclusive gerou uma forma de cálculo de filtração glomerular que é bem utilizado pelos nefrologistas, né? Mas o objetivo dele não foi validar essa fórmula, ele era um ensaio clínico e um dos objetivos dele era ver se o controle mais rígido da pressão arterial. Então eles trabalhavam com PAM, né, que é uma coisa que a gente não costuma usar muito do ponto de vista ambulatorial, mas era um controle rígido, né, os pacientes com doença renal, né, então eles tinham doença, um ritmo de filtração glomerular de 20 60, eram randomizados para pressão arterial menor que 13/8, né, ou uma PM menor que 92, ou uma PM menor que 107, que dá algo em torno de 14/9, né. Quando a gente vai analisar esse objetivo principal, ao longo do tempo, não houve diferença no declínio da filtração glomerular, seja o paciente randomizado para a pressão mais baixa, seja o paciente randomizado para a pressão usual, né? O que deu diferença, mas aí a análise pós-hoc dos dados, né? Ou seja, não foi o objetivo principal do estudo, foi no grupo que tinha proteinúria maior, uma proteinúria maior que 3 gramas, aqueles randomizados para um nível mais baixo de pressão arterial tiveram uma menor progressão. Mas isso a gente está falando num estudo que tinha inicialmente 800 pacientes e 32 pacientes, né? Então não é uma evidência, é uma análise, o que a gente fala que é torturar os dados até dar o resultado que a hipótese complementava. Mas o dado principal é que não houve diferença, né, entre pressão mais baixa e pressão mais alta nesse grupo de pacientes, né? Outro dado também renal crônico é o ASK. Esse foram estudados pacientes negros norte-americanos com diagnóstico de nefroesclerose hipertensiva, ou seja, pacientes que tinham lesão renal secundária e hipertensão arterial, né? Também foram randomizados para tratamento mais estrito e usual da pressão arterial, 13/8 e 14/9, né? E se a gente comparar também a curva de evolução da mudança da filtração glomerular, né, não houve diferença de forma significativa no grupo ao decorrer dos anos, né? Então, novamente, a conclusão é que não houve diferença quanto à progressão de doença renal crônica ou morte, independente do alvo terapêutico atingido, dentro desse valor, 14/9 ou 13/8. Né? Outro subgrupo analisado dentro desse enfoque, né, qual que é o alvo que a gente deve buscar, foi pacientes idosos, né? Os idosos têm uma particularidade que na fisiopatologia deles a gente tem um enrijecimento da parede arterial e o aparecimento da hipertensão sistólica isolada, né? Que é uma pressão difícil de controlar, né? Porque as medicações que a gente usa, elas não tem uma medicação específica para baixar a pressão arterial sistólica, baixa as duas, né? Então muitas vezes a gente baixa a sistólica, mas para baixar muito a diastólica, né? Então é um desafio realmente muitas vezes controlar a pressão arterial desses pacientes, né? Então a randomização foi pacientes aqui entre 70 e 85 anos, né? E tinham dois alvos, né? Uma pressão arterial menor que 14, né? Que seria o recomendado, ou uma pressão arterial um pouco mais alta, acima de 15, né? Que é menor que 15, né? Então, um grupo menor que 14, outro grupo menor que 15, né? Ou seja, tolerando um pouco mais essa elevação da pressão arterial, visto a dificuldade clínica pela fisiopatologia desse grupo de pacientes de atingir esses alvos mais baixos, né? O que aconteceu? Teve uma diferença pequena, mas do ponto de vista estatístico, no controle da pressão arterial, principalmente no final do estudo, né? Então, realmente, o grupo para controle mais rígido da pressão arterial, que é as bolinhas brancas, atingiram valores da pressão sistólica mais baixa, né?
Mas os resultados, quando a gente avalia a incidência de eventos, mortalidade cardiovascular, novamente não atingiu significância estatística, né? A gente viu que tem uma razão de chance de 0,89, mas ultrapassa o intervalo de confiança, né? Então, novamente, a conclusão é que, assim, se consegue atingir valores mais baixos de pressão arterial nesse grupo de pacientes com uma certa segurança, o número de efeitos adversos nesse grupo de pacientes não foi diferente entre o grupo intervenção e o grupo controle, né? Mas não houve evidência de melhora, né? Então, em idosos, talvez deixar até 15 a pressão, não tem, ao longo prazo, não tenha maiores problemas. É parecido com o alvo de 14. Né? Diante de tudo que foi exposto, final do ano passado, foi publicado a 8ª diretriz americana de hipertensão, o Joint 8, né? Que mudaram essas metas terapêuticas de forma significativa em relação aos que a gente tinha de diretrizes anteriores, né? E a justificativa deles é que essas metas são baseadas em ensaios clínicos, não em estudos observacionais, que é um nível de evidência superior, né? Então, eles se guiaram, essas recomendações advêm lógico, aqui eu mostrei 4, 5 estudos, né? Tem outros estudos que mostram mais ou menos a mesma ideia, que é aquela ideia de quanto mais baixa, melhor, advindo de estudos observacionais. Quando a gente parte para a intervenção, prática clínica, reduzir a pressão arterial com medicamentos, a gente acaba não vendo tanto benefício, né? Então, ficou mais ou menos assim. Em idosos, não é tão idoso, né? 60 anos, né? Se recomenda uma pressão arterial menor que 15/9, tá? Esse é o alvo, né? Em pacientes mais jovens ainda continua 14/9, né? E se o paciente é diabético ou tem doença renal crônica, aí é independente da idade, é 14/9, tá? Então, um idoso não complicado com hipertensão, com doença renal crônica ou diabetes, a gente tolera a pressão sistólica até valores acima de 15, né? A diastólica, os mesmos valores. Em pacientes mais jovens, continua 14/9. Em diabéticos ou renais crônicos, independente da idade, o alvo é 14/9. Tá? Quanto ao bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a ideia é o seguinte, né? A gente tem comprovação clínica, isso é bem conhecido de vocês, que bloquear o sistema em algumas situações clínicas de doença, tipo hipertensão arterial, tipo insuficiência cardíaca, tipo doença renal crônica, traz benefícios para os pacientes, né? O problema é que esses pacientes continuam tendo as complicações. A gente retarda as complicações, os eventos, os óbitos, mas eles ainda têm uma taxa, mesmo tratado, superior àquele que não tem problema, né? Então a ideia é que talvez se tivesse que o bloqueio com uma classe de drogas, né? Hoje a gente tem inibidor de renina, tem inibidor de enzima, tem bloqueador de angiotensina 2. Talvez a gente bloquear vários passos do sistema, a gente conseguisse bloquear de forma mais efetiva, trazendo mais benefício para o paciente. A ideia era essa, né? Que inibir o sistema renina-angiotensina com uma classe, eu poderia por outras vias ter um escape desse sistema, eu precisaria bloquear em outros alvos com o objetivo de trazer mais benefício para o paciente, né? E teve estudos com isso daí, né? Um estudo grande que saiu em 2008 foi o On Target, né? Um estudo grande, ele randomizou 8.000 pacientes para cada grupo do estudo, é bem grande. E era um paciente com risco cardiovascular alto, tá? Eles não eram renais crônicos, tá? O ritmo de filtração glomerular médio desse paciente era 90, né? Então, praticamente não tinham doença renal, né? Mas era de alto risco, eles já tinham manifestação de doença aterosclerótica ou diabetes, e eles foram randomizados para um dos 3 grupos, ou IECA, né? Então, os pacientes tomavam Ramipril, ou bloqueador da angiotensina 2, o paciente tomava o telmisartan, ou o duplo bloqueio que a gente fala, né? Tomava o inibidor de enzima mais o telmisartan. E o objetivo era reduzir o óbito cardiovascular, tá? Então, paciente de risco, a minha hipótese é que se eu bloquear de forma mais completa o sistema cardiovascular, eu traria o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu traria mais benefícios para eles, né? Tá? Novamente o resultado não foi negativo, né? Então a gente olha a curva de eventos cardiovasculares compostos, né? Em relação aos 3 grupos, a gente não nota diferença, né? Então o duplo bloqueio nesse caso foi semelhante ao bloqueio, seja com IECA, seja com bloqueador da angiotensina 2, né? E quando a gente analisa piora da função renal, um dado interessante que aparece é que o grupo que teve o duplo bloqueio, ele teve, ao contrário do que se achava, ele teve uma perda mais acelerada da filtração glomerular, tá? Então, assim, nesse grupo sem doença renal crônica, de alto risco cardiovascular, não tem nenhum benefício da gente fazer duplo bloqueio, tá?
Isso a gente já sabia, por exemplo, eles não são aditivos para controle de pressão arterial, né? A pressão não está controlada, eu vou associar um IECA com BRA. É melhor associar com outra coisa, porque eles não são aditivos. Ele pode baixar um pouco mais a pressão arterial, mas não de forma significativa. É melhor colocar uma outra classe. Mas com outro objetivo de bloquear mais o sistema renina e reduzir risco cardiovascular residual, ele também não foi benéfico e, além disso, teve uma piora da filtração glomerular a longo prazo, né? Então não teve diferença na mortalidade cardiovascular, acompanhado com piora da taxa de filtração glomerular. Para a gente que é nefrologista, a gente achou meio estranho a hipótese. Estranho não, a hipótese não é o paciente que a gente gostaria de testar essa hipótese, né? A gente gostaria de tentar nos nefropatas, nos proteinúricos, que a redução da pressão do capilar intraglomerular baseado no bloqueio desse sistema seria mais interessante, né? Então, tem alguns estudos que saíram nesse hipótese, que o primeiro deles foi o AVOID, né? O AVOID pegou o paciente com nefropatia diabética, né? Então, eles eram diabéticos, com proteinúria ou insuficiência renal, né? E eles fizeram duplo bloqueio, né? Ou usaram a terapia padrão, que era o losartan, e depois foi associado ao placebo, ou foi usado o losartan associado com a alisquirena, que é um inibidor de renina, né? E o objetivo primário foi um estudo de desfecho intermediário, né? Aqui a gente não viu progressão de doença renal, nem diminuição de mortalidade cardiovascular, foi diminuição de proteinúria o objetivo dele. Então foi um estudo curto de 6 meses, né? Eles tomavam, o grupo intervenção, ele tomava losartan em dose plena, 100 mg, e depois se associava ao alisquireno até a dose de 300 mg, né? Esse era o esquema, né? E esse teve um resultado positivo, tá? Nessa população de diabéticos com nefropatia e proteinúria, houve uma redução na ordem de 20% da proteinúria quando se fez o duplo bloqueio, né? Então, assim, pareceu uma coisa para nefrologista que a gente quer diminuir proteinúria, diminuir a progressão da doença renal, pareceu um estudo interessante. É a primeira vez que mostra um duplo bloqueio numa população de nefropatas com diabetes, que é o que a gente vê mais frequentemente, né? E não teve tanto efeito colateral, né? Se a gente for ver aqui, principalmente o que a gente tem medo é piora de disfunção renal aguda e hipercalemia. Se a gente vai bloquear mais o sistema, a gente pode ter mais hipercalemia, né? A gente não vê tanta diferença no grupo alisquireno com o grupo que tomou placebo, né? Os valores de hipercalemia, de piora da função renal foi semelhante entre os grupos, né? Pode parecer uma coisa relativamente segura, tá? Mas isso daí foi um estudo com desfecho intermediário, apenas redução de proteinúria, né? O que a gente queria ver é se diminuir a morte, porque esse doente renal crônico é um doente de risco para ter evento cardiovascular, né? O risco dele é semelhante ao diabético ou semelhante àquele que já tem uma doença aterosclerótica documentada, né? E se também diminuir a progressão de doença renal, né? Que é o que interessa. Não basta reduzir proteinúria, eu quero reduzir proteinúria porque eu quero que o paciente não vá para diálise, né? Esse em última análise, é o objetivo, né? Então foi desenhado o estudo Altitude, né? Que foi publicado em 2012, que foi também um estudo randomizado duplo cego, né? Em diabéticos tipo 2, eles tinham nefropatia, ou insuficiência renal, ou proteinúria, né? Eram os critérios de inclusão dele. E eles foram randomizados. Um grupo ia tomar IECA ou BRA, mais placebo, né, que seria o tratamento padrão hoje em dia, até então, da nefropatia diabética, né, e outro grupo, além do IECA ou BRA, aí podia ser livre, né, não tinha necessariamente igual o AVOID do losartan, associava o alisquireno, né. Então, o objetivo era o duplo bloqueio para esses desfechos, né, óbito cardiovascular, AVC, IAM não fatal, internação por ICC e evolução para doença renal crônica terminal. Esses eram os desfechos do Altitude, né. E o Altitude, ao contrário do AVOID, os resultados não foram bons, né? Eles não foram positivos, né? Quando a gente analisa desfecho composto primário, desfecho cardiovascular ou desfecho renal, não se mostrou benefício, né? A crítica aqui é que esse trabalho foi interrompido precocemente por questão de segurança, porque deu muito mais efeito colateral no grupo com bloqueio duplo, né? Ou seja, IECA, BRA mais o alisquireno, né? Principalmente potássio. 40% dos pacientes tiveram hipercalemia que precisaram suspender a medicação, né? Não dá para trabalhar com uma terapêutica que dá 40% de hipercalemia, né? Tudo bem, 10% a gente tolera, tem um risco, né? A gente monitora, mas 40% realmente foi muito maior do que isso. E nesses primeiros 2 anos não houve benefício e se optou por segurança não interromper o estudo, né? E essa é a conclusão, aqui eu traduzi o que estava na conclusão do artigo, né? Que o acréscimo de alisquireno até B padrão com IECA ou BRA em pacientes com diabetes tipo 2
com alto risco de eventos renais cardiovasculares, não é indicado, podendo até mesmo ser perigoso, né? Isso aqui está até na bula do alisquireno, tá? Se for olhar o alisquireno, ó, não pode usar, se recomenda não usar para paciente com diabetes, com nefropatia diabética, que já esteja usando o IECA ou BRA, tá? Então é uma coisa que o duplo bloqueio nesse sentido, basicamente a gente não está encontrando mais indicação, a não ser off-label, um caso individual, que eu acho que vai ter benefício, né? Mas de uma maneira geral, a gente recomenda não usar, né? E só para finalizar, falar dos dois trials de renovascular, não sei se eu já falei demais, tem mais 5 minutos. A ideia da necessidade desses ensaios clínicos em hipertensão renovascular é o seguinte, aqui eu vou falar de origem aterosclerótica, tá? Não vou falar de fibroplasia nem de vasculite, né? De aterosclerose, né? Que é o mais comum, né? Então a estenose de artéria renal de origem aterosclerótica, tem uma ideia que isso leva à isquemia renal, e essa isquemia renal ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ativa o sistema nervoso simpático e leva à elevação da pressão arterial, né? E que a gente, de alguma forma, revascularizando esse rim, hoje em dia por angioplastia, obviamente, né? Mas antigamente se fazia revascularização cirúrgica mesmo, né? Hoje é exceção, né? Mas se a gente conseguir revascularizar o rim, a gente reverte esse estado hipertensor, né? E normaliza a pressão arterial, né? Essa é a ideia, né? da hipertensão renovascular, né? Só que quando a gente vê estudos observacionais que tratam a estenose de artéria renal, muitas vezes não levando muito em consideração o quadro clínico do paciente, eles tratam a lesão, não levam em consideração se o paciente tem uma hipertensão resistente, se ele está com uma perda de função renal progressiva, os resultados não são bons, né? Apenas 40% vão ter alguma melhora da pressão arterial ou da função renal. 40% não vão ter essa melhora e 20% vão piorar. Tá? Então eu vou indicar uma terapia que às vezes não melhora, às vezes piora e uma parcela pequena melhora, né? A razão disso é que muitas vezes o rim depois da estenose é doente, tá? Então a gente está falando de aterosclerose macrovascular, mas o paciente tem uma doença microvascular no parênquima renal, né? Então muitas vezes essa doença, quando a gente faz o diagnóstico de estenose de artéria renal, por aterosclerose, essa doença renal já está muito avançada, eu faço a revascularização e não tenho grandes benefícios no controle da pressão arterial. A explicação que dá era essa, né? Então, mas a gente precisava de ensaios clínicos, né? Vamos comparar isso daí. Então a ideia era angioplastar um grupo e no outro grupo manter apenas tratamento conservador. Não é não fazer nada, é tratamento moderno de aterosclerose. Tratar pressão, tratar diabetes, tratar dislipidemia, usar antiplaquetário, tá? Então esse era o tratamento clínico otimizado que se propôs, né? Teve 2 estudos, né? O primeiro de 2009 foi o Astral, que ele randomizou 800 pacientes, 400 para cada lado, né? Um para tratamento clínico ótimo, né? Que é antihipertensivo, antidiabético, hipoglipemiante, antiplaquetário, interrupção do tabagismo, né? E outro para procedimento endovascular, né? Então esse era o objetivo, pacientes com estenose de artéria renal. Tá? Os resultados não foram positivos, né? Então seja o paciente randomizado para tratamento com tratamento clínico ou angioplastia, o risco de ter um evento renal, um evento cardiovascular ou a sobrevida geral foi semelhante. Tá? E quando se analisa marcadores secundários, tipo melhora da função renal, não houve diferença, assim como não houve diferença tanto na pressão arterial sistólica como na pressão arterial diastólica. Então parece que para a aterosclerose, tratar a lesão, independente do quadro clínico, ou não levando em consideração o quadro clínico, não traz grande benefício. E além de não trazer grandes benefícios, eles, nesse grupo aqui, eles tiveram muita complicação, tá? Não é o que a gente vê na prática, mas é o relatado, né? 10% do grupo randomizado para intervenção tiveram complicação e 5% complicação grave relacionada com o procedimento, tá? Óbito, amputação, hemorragia de urgência, né? Então coisas graves, né? Então, a conclusão desse estudo é que a revascularização renal foi associada com um aumento substancial das complicações e não mostrou nenhum benefício em relação à função renal, pressão arterial e eventos renais cardiovasculares e mortalidade, né? Esse estudo foi feito na Inglaterra, foi o sistema de saúde inglês que patrocinou, e o ano passado foi publicado o CORAL, que foi um estudo norte-americano, que quem patrocinou foi o NIH também, que é um instituto público lá. Mais ou menos o mesmo desenho de estudo, né? Paciente que tinha que ter estenose de artéria renal, aí poderia ser qualquer dos métodos, angio-TC, angio-ressonância, Doppler ou arteriografia, e tinha que ser hipertenso, né? Então, estenose de artéria renal com hipertensão não controlada usando pelo menos 2 classes de drogas, né? Então, esse era o critério de inclusão, né? Quando se analisa os resultados, também não houve diferença em relação ao tempo de
de sobrevida sem eventos cardiovasculares, né? Seja no grupo randomizado para angioplastia com stent, seja o grupo colocado apenas em tratamento conservador com medicação, né? Quando se analisa os subgrupos, né? Essa tabela é meio poluída, mas a gente pode pegar diabético, não teve diferença, pelo nível de função renal não teve diferença, pelo nível de pressão arterial não teve diferença, pelo grau de estenose, vamos pegar só aqueles que têm estenose mais grave, né? Então eles separaram aqueles com estenose com mais de 80%, aqueles com estenose menos de 80%, também não deu diferença, né? Tá? O que deu diferença foi na pressão arterial, no grupo randomizado para intervenção, teve uma redução de 2 milímetros de pressão arterial sistólica, né? Deu estatística, mas é clinicamente meio irrelevante, né? Eu vou fazer um procedimento para ganhar 2 milímetros de mercúrio de pressão, né? Então é meio duvidoso, né? Então a conclusão do CORAL foi que a angioplastia com stent da artéria renal não confere benefício adicional em relação à redução de eventos cardiovasculares quando comparado ao tratamento clínico multifatorial, né? Então a gente tem 2 ensaios clínicos nesse objetivo, né? Que apontam que quando a gente faz um diagnóstico de estenose de artéria renal, o tratamento deve ser clínico, né? O problema é o seguinte, né? Isso de uma maneira geral, né? Isso vale para esse perfil de pacientes, né? Quando uma situação, quando a estenose não é muito grave, estenose moderada, até 70%, não vejo indicação realmente de fazer. Ou quando ele tem uma estenose mesmo mais grave que isso, e tem um controle adequado da pressão arterial com medicação, uma função renal relativamente estável, ou quando o procedimento é arriscado. Idade muito avançada ou tem um risco de doença arterioembólica grande, né? Aquelas aortas muito doentes, né? Então, nesse grupo, realmente é tratamento clínico, né? A gente não intervém na doença, na estenose de artéria renal. Mas em um subgrupo de pacientes que não foram analisados com um N maior nesses estudos, a gente ainda aconselha intervir. Primeira coisa, precisa ter uma estenose grave, tá? Então, estenose leve e moderada, a gente não intervém. Estenose pelo menos 70%. Mais uma síndrome clínica relacionada com isquemia renal. Tá? Então, a gente precisa juntar o dado anatômico de estenose com a repercussão clínica que isso daí está dando. Então, é aquela hipertensão incontrolável, né? O paciente está tomando 4, aqui eu até fui bonzinho, né? Que é a definição de hipertensão resistente. Mas aquele paciente que está tomando 4, 5 classes de remédio não está controlando a pressão. E tem uma estenose de pelo menos 70%. Bom, esse paciente, mesmo com esses resultados negativos, vale a pena pensar em intervenção. Tá? Ou aquele que tem uma estenose bilateral nas artérias renais, ou estenose unilateral e rim único, e está perdendo progressivamente a função renal de uma forma inexplicada por outros fatores, né? Ele não tem outra doença renal que explique ela, a não ser a nefropatia isquêmica, né? Então tem algum subgrupo de pacientes que a gente, em estenose grave, a gente ainda continua indicando a intervenção, mesmo com os resultados negativos desses 2 estudos de tratamento da estenose de artéria renal. Era isso. Obrigado. Viu? Meu nome é José Armando Mangione. Vou participar desse módulo sobre hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença altamente prevalente, afetando atualmente mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. E é uma doença que tem um impacto na cardiologia muito grande, porque ela é responsável pela maioria dos casos de acidente vascular cerebral e também pelos casos de doença isquêmica do coração. E eu, particularmente, vou tratar de uma terapêutica invasiva, pouco invasiva, mas invasiva no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, que é a denervação renal, que ainda não tem seu papel totalmente elucidado, mas se demonstra ser uma técnica promissora para controlar os casos daqueles pacientes que têm hipertensão arterial resistente. Isto é, são resistentes à medicação administrada na sua dosagem máxima. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de mostrar os resultados dos principais estudos que empregaram esta nova modalidade no tratamento da hipertensão arterial resistente. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês para falar nesse importante módulo, né, que é o módulo da hipertensão arterial. E nós vamos abordar um tratamento relativamente novo da hipertensão, tratamento minimamente invasivo, que é a denervação renal. E vamos tentar mostrar para vocês qual que é o estado atual da denervação renal. O Dr. Giovanni me mostrou da importância, do impacto da hipertensão arterial, mas é importante a gente frisar que é um problema crescente de saúde pública
como uma causa significativa de mortalidade cardiovascular. Vejam que a hipertensão arterial ela é responsável por 54% de todos os casos de AVC e de 47% dos casos de doença arterial coronariana. E um aspecto também muito importante é que da população hipertensa, 35% dessa população não atinge os seus níveis pressóricos adequados, apesar do tratamento medicamentoso instituído nessa população. E aqui nós podemos ver nesse trabalho o impacto da hipertensão arterial na mortalidade cardiovascular. Vejam que pacientes entre 40 e 70 anos, o risco de mortalidade cardiovascular dobra para cada aumento de 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, chegando a ser 8 vezes maior naqueles pacientes que têm hipertensão arterial grave, estágio 3, com níveis pressóricos de 175 por 105, comparado aos pacientes que são normotensos. E, por outro lado, vejam que pequenas alterações na diminuição da hipertensão arterial, como diminuição de 2 milímetros de mercúrio na pressão média sistólica, levam a redução significativa tanto do óbito por acidente vascular cerebral, como também por óbito por doença isquêmica do coração. Esse trabalho é um trabalho muito importante, é um trabalho epidemiológico muito importante da doutora Patricia Kearney, de New Orleans, do Sistema de Saúde Pública de New Orleans, mostra que a prevalência da hipertensão arterial é muito grande. Ela afeta 1 em cada 3 indivíduos. E atualmente nós temos 1 bilhão de hipertensos em todo o mundo. E o que é mais preocupante, há uma projeção para que esse número chegue a 1 bilhão e 600 mil pessoas em 2025. Isso é, nós vamos ter um aumento de 60% da prevalência da hipertensão arterial em todo o mundo. Um outro fato importante, está muito bem estabelecida, a hiperatividade simpática na hipertensão arterial. Todos os pacientes hipertensos exibem uma hiperatividade simpática. E o rim são fontes importantes de estímulo do sistema nervoso simpático. Vejam que pelas vias aferentes, eles estimulam o sistema nervoso simpático e através das vias hipotalâmicas. As vias eferentes levam estímulos para os vasos, promovendo vasoconstrição, para o coração, aumentando a frequência cardíaca e a força de contração do miocárdio, e para o rim, diminuindo o fluxo renal, diminuindo a taxa de filtração glomerular, aumentando os níveis de renina e aumentando a absorção de sódio e potássio, tornando assim um ciclo vicioso que em muito agrava e perpetua o quadro de hipertensão arterial sistêmica. Vejam que a hiperatividade simpática ela está presente em praticamente todos os casos de hipertensão arterial, desde aqueles que tem a pressão levemente aumentada até aqueles estágios mais graves de hipertensão, atingindo então níveis de hiperatividade simpática muito significativamente alterados. E a ideia de se fazer uma simpatectomia, quebrar esse eixo de hiperatividade simpática, é uma ideia já muito antiga. Ela foi instituída em 1930, tentando fazer uma simpatectomia cirúrgica com ressecção dos nervos simpáticos. Mas ela tomou mais força na década de 50, quando o Dr. Reginald Smithwick apresentou os primeiros trabalhos de simpatectomia cirúrgica, remoção desses nervos, tentando o controle da hipertensão arterial. E realmente os pacientes adquiriram um controle muito importante, expressivo da pressão arterial. Mas, por outro lado, efeitos adversos frequentes e incapacitantes, como hipotensão arterial persistente, taquicardia ortostática, incontinência de esfíncteres e também disfunção sexual, esses eventos adversos tornaram então esse método um método obsoleto e ele foi colocado de lado no tratamento da hipertensão. Mas se mostrou muito efetivo. Mais recentemente, com o conhecimento da anatomia da artéria renal, sabendo que os nervos renais eles estão situados na adventícia, na camada adventícia das artérias renais, em uma distância de 2 a 2,5 milímetros da luz da artéria renal, tornou possível idealizar métodos invasivos que tentassem a ablação, a denervação desses nervos, tentando então dessa forma o controle da hipertensão arterial. E vejam que foi idealizado os catéteres. Esse foi o primeiro catéter idealizado, foi o catéter Simplicity da Medtronic, que tem um eletrodo em sua ponta e através de radiofrequência tenta fazer a ablação, a denervação desses nervos que estão situados na camada adventícia da artéria renal.
Mas para isso nós temos que realmente selecionar muito bem, adequadamente esses pacientes. Nós temos que selecionar os pacientes que têm hipertensão arterial resistente. Isto é, aqueles pacientes que possuem nível expressórico superior a 140/90 no consultório ou 130/80, desde que sejam diabéticos ou que tenham insuficiência renal crônica. E estejam tomando, no mínimo, 3 medicações. E que seja em dosagem ótima e que seja pelo menos um diurético. Ou a PA está dentro do objetivo, mas ele está tomando 4 ou mais medicações. Além disto, para definir como hipertensão arterial resistente, nós temos que afastar a pseudo-resistência, descontinuar medicações que possam interferir na pressão arterial, excluir causas secundárias e também identificar e reverter fatores ligados ao estilo de vida desses pacientes. E vejam que a prevalência da hipertensão arterial resistente é uma prevalência relativamente alta, que ela está presente em 10% dos pacientes diagnosticados com hipertensão arterial sistêmica. E esse foi o primeiro estudo que testou a denervação renal. Foi o SimpliCT-1. É o First Man, que primeiro selecionou 45 pacientes, um número pequeno, mas depois ele foi expandido para 153 pacientes e eles foram seguidos durante 2 anos, aplicando aquele catéter que eu mostrei para vocês, que é o catéter Simplicity da Medtronic. Vejam que os resultados mostrou um declínio, uma diminuição importante, significativa, bastante significativa da pressão arterial, tanto sistólica como da pressão arterial diastólica, ao final de 2 anos desses pacientes. Essa primeira publicação teve uma crítica muito forte, porque foram selecionados 138 pacientes no final e somente 18 pacientes é que tiveram acompanhamento clínico ao final de 2 meses. Isso foi uma crítica forte ao estudo. Quando se analisou somente esses 18 pacientes que tiveram acompanhamento até o final de 2 anos, notou-se também uma queda muito expressiva da pressão sistólica, 32 milímetros de mercúrio e 14 milímetros da pressão diastólica, todas elas muito significativas comparadas aos valores basais desta população. E o procedimento foi muito seguro. Vejam que não houve complicações maiores relacionadas aos procedimentos e teve complicações menores. Um caso somente de dissecção renal, que foi tratada adequadamente com a colocação de stent, e 3 casos relacionados com a via de acesso, com a punção na artéria femoral, que foram hematomas e pseudoaneurismas também. E nenhum desses pacientes apresentou evidências de estenose da artéria renal provocada pela denervação renal. Esse estudo, agora recentemente, teve o seu resultado de 3 anos publicados, 36 meses, de 88 pacientes que foram selecionados no SimpliCT-1. E vejo que ao final de 3 anos mantém-se no SimpliCT-1 a redução muito expressiva, tanto da pressão sistólica como da pressão diastólica, algo em torno de 30 milímetros da pressão sistólica e de 15 milímetros de mercúrio da pressão diastólica no SimpliCT-1. Então, passamos adiante, passamos para o SimpliCT-2, que já foi um estudo randomizado, com um número não tão grande de pacientes, mas um estudo randomizado, 50 pacientes mais ou menos para cada grupo, o grupo da denervação renal e o grupo de tratamento clínico. E o desfecho foi primário, foi a alteração da pressão sistólica de consultório ao final de 6 meses. Vejam que essa população, em ambas, o número médio de medicações hipertensivas foram 5 medicações e praticamente 90% da população tomava diurético, então preenchendo aqueles critérios de hipertensão arterial sistêmica resistente. Vejam que os desfechos, ao final aqui de 6 meses desse estudo, mostrou que no grupo da denervação houve aquela diminuição daquelas cifras pressóricas de 30 milímetros na pressão sistólica e por volta de 12 milímetros na pressão diastólica no grupo da denervação, fato que não ocorreu no grupo que se submeteu a tratamento clínico, que manteve praticamente as mesmas cifras pressóricas basais do estudo. Outro fato importante é que quase 40% dos pacientes que se submeteram à denervação renal tiveram a sua pressão sistólica controlada, fato esse que ocorreu somente em 6% dos pacientes que foram submetidos ao tratamento clínico. Nesse estudo, no SimpliCT-2, também foi possível
fazer o crossover de pacientes, cruzamento de pacientes de um grupo para o outro, desde que a pressão não fosse controlada. E vejo que 37 pacientes do grupo de tratamento clínico, de tratamento medicamentoso, fizeram o crossover, fizeram o cruzamento que aqui está demonstrado para o grupo de denervação renal. E nesse grupo que fez o crossover também foi observada uma queda progressiva e significativa da pressão arterial comparado com os níveis basais. E quando se analisou todo o grupo que fez o cruzamento, mais o grupo que se submeteu à denervação renal ao final de 3 anos, nós também vemos quedas, diminuições consistentes tanto da pressão arterial sistólica e diastólica. Esta é uma meta-análise que foi publicada no ano passado, com 12 estudos, somando um total de 560 pacientes, 2 estudos randomizados, 1 estudo observacional com grupo controle e 9 estudos somente observacionais. E o que ela mostrou, essa meta-análise? Nos estudos que tinham um grupo controle, tanto a pressão sistólica como a pressão diastólica, obteve uma redução estatística significativa de redução de pressão, algo em torno de 30 milímetros da pressão sistólica e de 11 milímetros da pressão diastólica, ambas com alta margem de significância estatística. Os estudos observacionais também foram concordantes com esses estudos de grupo controle, mostrando também as mesmas diminuições, tanto da pressão sistólica como da pressão diastólica. Bom, era necessário, então, dados os resultados desse estudo, que se fizesse um estudo realmente randomizado, duplo cego, e ele foi realizado com um maior número de pacientes, e foi realizado esse estudo que é o Simplicity 3. O Simplicity 3 também randomizou pacientes com hipertensão resistente, 2:1, e só que esse estudo foi um estudo muito interessante, porque teve o grupo da denervação renal e teve o grupo controle realizava um procedimento simulado. O paciente não ficava sabendo se ele tinha sido submetido verdadeiramente à denervação renal ou não. Então foi um estudo realmente cego, duplo cego, com esse procedimento simulado chamado sham procedure, no inglês chamado sham procedure. Vejam que os desfechos de eficácia do estudo aos 6 meses, o primário foi alteração da pressão sistólica em consultório e o secundário, alteração da pressão sistólica média ambulatorial de 24 horas. Ambos os grupos tiveram uma diminuição dos desfechos, ambos os grupos, tanto o grupo da denervação renal como no grupo de tratamento clínico, o grupo simulado, tiveram diminuições da pressão arterial. E os resultados foram resultados um pouco decepcionantes com relação à denervação renal que esse estudo mostrou, pois não houve diferença na redução das pressões sistólicas, tanto de consultório como na pressão ambulatorial, entre o grupo de denervação e o grupo que fez um procedimento simulado. Isso causou realmente um impacto, foi um resultado inesperado, não se esperava esse tipo de resultado, esperava-se que a denervação renal tivesse uma diminuição da pressão arterial superior ao grupo de tratamento clínico, mas não foi o que se viu nesse estudo, foi o contrário ao que se mostrou baseado no Simplicity 1 e 2, e isso causou uma redução muito grande no entusiasmo da aplicação da denervação renal nesse grupo de pacientes. Vejo que mesmo no Simplicity 3, esses pacientes que tinham pressão arterial mais elevada, mais grave, acima ou abaixo de 170 ou acima de 170, ambos os grupos apresentaram reduções importantes da pressão arterial. O grupo da denervação renal um pouquinho mais elevado que o grupo do procedimento simulado, mas sem diferença significativa entre ambos. Quando foi feita a análise pré-especificada de subgrupos, notou-se que aqueles pacientes que não eram afrodescendentes, porque esse estudo foi um estudo americano, realizado somente nos Estados Unidos. Então, os americanos não afrodescendentes, esses tenderam a ter uma resposta com a denervação renal melhor do que aqueles pacientes que eram afrodescendentes. Veja que o P da alteração chega a 0,09, mostrando que houve uma tendência forte aos não afrodescendentes responder melhor à denervação renal do que os pacientes que não eram afrodescendentes. Então aqui fica realmente a pergunta para a gente responder. A denervação renal foi uma falsa promessa? Baseada nos resultados do Simplicity 3? Eu, pessoalmente, acredito que é muito precoce para a gente fazer esse tipo de afirmativa, que é uma falsa promessa. Por quê? Primeiro, houve algumas críticas muito fortes com relação ao estudo Simplicity 3. Primeiro,
Era orientado através do protocolo que esses pacientes não mudassem a medicação até o final do desfecho, até o final do estudo. E 39% dos pacientes fizeram mudança no tipo de medicação. Dessas mudanças, 69% aumentaram ao máximo a dose tolerada pelo paciente. Uma outra crítica muito forte foi que os operadores tinham muito pouca experiência com o procedimento. Vejo que mesmo comparado ao Simplicity 1, a experiência do operador era de somente 3 casos no Simplicity 3 contra 6 casos no Simplicity 1. E o número médio de procedimentos realizados por centro foi somente 4,7. Mais de 50% dos intervencionistas, dos cardiologistas intervencionistas que participaram desse estudo, realizaram somente até 2 ablações, quer dizer, a experiência era muito pequena desses médicos, desses intervencionistas que tiveram participação no estudo. Outra análise crítica, um outro ponto que eu acho muito importante, nós temos que fazer a ablação renal com a técnica correta. Nós temos que ablar os 4 quadrantes da artéria renal. Vejam, nós temos que ablar o quadrante inferior, o superior, o anterior e o posterior para obter os melhores resultados. Quando a gente vê uma subanálise que vai ser publicada agora pelo Dr. David Kandasary de Atlanta, uma análise que está disponível online no European Heart Journal, mostram que aqueles pacientes que fizeram a ablação dos 4 quadrantes tiveram uma maior queda da pressão sistólica comparado àqueles pacientes que não fizeram a ablação correta dos 4 quadrantes da artéria renal. Outra coisa, hoje, em 2014, nós temos uma ideia melhor da anatomia, de como correm esses nervos na artéria renal. Uma ideia diferente de 2009, quando foi realizado o Simplicity 3. Aquela época, pensava-se que os nervos renais estavam todos à mesma distância da luz da artéria renal. E que a concentração de nervo também era igualmente homogênea, era homogênea em toda a artéria renal. Hoje sabe-se que não é assim. A maior concentração de nervos, ela se dá no segmento proximal da artéria renal. Entretanto, é no segmento distal que a distância entre os nervos adventícia e a luz arterial é a menor. Então, a ablação renal ela deve se concentrar mais na porção distal da artéria renal. Fato que não foi realizado no Simplicity 3. Por quê? Pela menor distância, neste ponto, na ponta distal, fica mais fácil fazer a denervação renal comparado com os segmentos médio e proximal da artéria renal. Então, esse é um fato muito importante. Através deste novo conhecimento, já novos catéteres foram desenhados. A própria Medtronic já desenhou o catéter Spiral, que tem justamente 4 eletrodos no sistema, podendo fazer de uma forma única a ablação desses 4 quadrantes com uma só aplicação, abla os 4 quadrantes. E já temos estudo First in Man realizado com esses novos catéteres que abram os 4 quadrantes da artéria renal, mostrando reduções importantes da pressão sistólica e diastólica, tanto de consultório como da pressão ambulatorial de 24 horas. Temos novos catéteres surgindo, esse catéter da St. Jude, o Elite HTN, que também mostra já 4 eletrodos de uma forma circunferencial, mostrando então que com isso nós podemos realmente conseguir melhores resultados da ablação renal. Também temos estudos iniciais, está tudo se iniciando com esses novos catéteres, são todos estudos First in Man, com um número baixo de pacientes, mas que mostram reduções muito expressivas da pressão sistólica e diastólica com essa nova tecnologia. Um outro catéter também está surgindo da Boston Scientific, é o catéter V6, que é um catéter bipolar também com vários eletrodos que faz uma ablação circular de toda a artéria renal, provavelmente promovendo melhores resultados. Veja também, todo o estudo desses novos catéteres, são estudos iniciais, First in Man, esse já com um número um pouquinho maior, quase 150 pacientes, mostrando também diminuições muito expressivas, tanto da pressão arterial sistólica e diastólica. E temos um novo catéter que não usa radiofrequência. Esse catéter usa o ultrassom como técnica de ablação, de denervação renal. Essa técnica faz uma denervação circunferencial da artéria, também é uma técnica que parece ter muito promissora para esse tipo de abordagem desses pacientes. É uma técnica de ultrassom também promovendo calor e fazendo dessa forma a denervação dos nervos renais. Então, eu encerraria dizendo para os senhores que
existem não só o sistema nervoso simpático, o rim, exerce um papel muito importante não só na hipertensão arterial, exerce um papel muito importante na própria insuficiência renal, na insuficiência cardíaca, na obesidade, no diabetes, na apneia do sono. São todos esses pacientes que estão ligados com uma hiperatividade simpática. Então, a denervação renal mostra um papel importante não só no tratamento da hipertensão, como também mostra um papel promissor também no tratamento dessas patologias. Então, eu encerraria dizendo que a minha opinião pessoal é que nós estamos somente no início do aprendizado de uma nova e promissora técnica de tratamento para hipertensão arterial resistente. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, antes eu queria parabenizar as apresentações e gostaria de fazer alguns comentários e depois algumas indagações para a mesa. Realmente o tratamento da hipertensão arterial, a gente pode considerar que realmente é uma arte, né? Porque o diagnóstico não é realmente muito difícil, mas o tratamento, a adesão ao tratamento é que realmente a gente tem uma série de problemas no segmento desses doentes. Creio eu que o tratamento da hipertensão leve e moderada, o que impacta realmente na literatura é realmente a continuidade do tratamento. Nós temos realmente problemas na hipertensão arterial severa. Analisando aí toda a literatura, o importante da hipertensão arterial, advento assim, de uma série de especulações de melhores drogas, é realmente a gente escolher aquela droga que baixa a pressão arterial com menos efeito colateral. Então, eu gostaria de indagar o Giovânio em relação a esses pacientes, feito o diagnóstico, iniciado o tratamento, como é que você, perante todo esse arsenal terapêutico que a gente tem na literatura, para cada doente, você escolhe a droga que você vai iniciar, você já associa drogas no início? Quais são os seus critérios realmente para você escolher a droga para um determinado paciente quando você vai iniciar a hipertensão arterial? E depois para o Mangione, em relação à denervação renal, realmente eu acho que o Simplice 3 é um trabalho realmente que tem uma série de críticas, tá? Principalmente a técnica usada na denervação renal. A gente que faz a clínica, a gente sabe que o doente que tem realmente aquela ativação adrenérgica muito grande, quando você consegue bloquear realmente o sistema adrenérgico, a pressão realmente cai. Então, eu acredito que o desenvolvimento de novos catéteres, aí eu acho que os catéteres e o domínio da técnica, eu acho que talvez você possa comentar, você particularmente pensa realmente com esses novos catéteres, essa técnica que estão querendo realmente abandonar, ela vai ser depois realmente reativada, porque a participação do sistema adrenérgico na hipertensão ela é inequívoca. Bom, quanto ao tratamento inicial do hipertenso, né, não é só valor de pressão arterial que a gente leva em consideração, precisa algumas variáveis, né? A gente pode dividir pacientes hipertensos com e sem comorbidade, seria, eu acho que a primeira divisão, né? Pacientes com comorbidade é um guia um pouco mais fácil, tá? Porque a gente vai usar antihipertensivos que também trazem um benefício para a doença subjacente. Um paciente hipertenso com doença coronariana, a gente vai usar um beta-bloqueador. Um paciente com hipertensão e doença cardíaca, eu vou usar beta-bloqueador, vou usar droga que bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona, vou usar diurético. No paciente com doença renal crônica, eu vou usar a droga que bloqueia o sistema renina e vou usar diurético, né? Então, isso me baliza para iniciar o tratamento, né? Naqueles que não têm esse tipo de comorbidade associada, é basicamente o hipertenso, né? O valor da pressão arterial influencia um pouco, né? Então, pacientes com hipertensão que a gente fala de leve, aí vai uma pressão sistólica até 160, uma diastólica até 10, né? Acho que dá para iniciar com monoterapia, tá? Acho que com uma classe de droga a gente consegue reduzir a pressão arterial, lógico. Se a gente aliar a mudança de hábito de vida, a gente consegue muito mais benefício, né? Em qualquer classe de droga a gente tem benefício, tá? Tem uma discussão que o beta-bloqueador tem menos evidência, né? Isso quando eles foram comparados quando comparado com o placebo, né? Os primeiros estudos na hipertensão, o beta-bloqueador sempre foi benéfico, né? Comparado com o placebo, é melhor que tomar água com açúcar. Quando ele foi comparado com um tratamento ativo, os resultados foram um pouco inferiores, né? Mas eu acho que não chega a mudar, né? A diretriz nacional diz que qualquer classe de droga pode ser usada inicialmente, né?
A norte-americana também não excluiu o beta-bloqueador, né? A europeia coloca beta-bloqueador como uma terceira, quarta opção, né? Mas acho que pode ser usado inicialmente, se esse for o caso, né? Numa situação com uma pressão mais alta, né? Que eu imagino que com uma classe de droga eu não vou atingir os alvos, eu inicio com a associação, né? A associação tem a vantagem que ela além de, por efeitos sinérgicos, né, ela reduz mais a pressão arterial e às vezes eu uso uma dose menor e eu tenho menos efeitos adversos, né? Efeito adverso de diurético, de beta-bloqueador, de bloqueador de canal de cálcio é dose dependente, tá? Quanto maior a dose, maior o efeito adverso, né? E é uma coisa que eu não quero ter, né? Hipertensão arterial é uma doença, na grande maioria dos casos, sintomática ou oligossintomáticas, né? O objetivo do tratamento é o reduzir risco cardiovascular lá na frente, né? Eu quero evitar que o paciente tenha derrame, doença cardíaca, doença renal, daqui a 20, 30 anos, né? E o paciente não pode abandonar o tratamento, né? Então, não ter efeito colateral é primordial, né? Porque eu vou dar um remédio que ele não está sentindo nada para evitar uma coisa que talvez ele não vá ter. Então, é esse entendimento que o paciente precisa ter, né? Então, mas dentro das classes antipertensivas, qualquer classe, tá? Acho que não o menor grau de evidência, né? Paciente obeso com síndrome metabólica, eu vou escolher uma classe que dê menos efeitos metabólicos adversos. Então, eu vou evitar talvez um diurético, um beta-bloqueador, vou dar um IECA, um BRA, um bloqueador de canal de cálcio, são metabolicamente mais neutros, né? Mas, de uma maneira geral, qualquer classe. Bom, acho que você já colocou muito bem, né, o fato da denervação renal. Eu acho que essa está bem estabelecida, essa hiperatividade adrenérgica simpática, né, na gênese da hipertensão arterial. Isso realmente está muito bem estabelecido, né, como eu comentei, desde a década de 30, desde a década de 50. E a gente atuar nesse sistema nervoso simpático já se mostrou efetivo, né? Os trabalhos, principalmente de denervação, de ressecção cirúrgica, inclusive ressecção do nervo esplâncnico, mostrou que quedas acentuadas da pressão arterial nesse grupo. Então, a gente atuar no sistema nervoso simpático de uma maneira mais invasiva reflete, sem dúvida nenhuma, nos níveis de hipertensão arterial. Isso ficou muito bem estabelecido. A denervação é uma ideia de atuar nesse sistema de uma forma muito menos invasiva. Então, eu acho que tem seu fundamento é a denervação renal. O que eu acho, quando eu comentei que é muito cedo, e ela continua sendo uma técnica promissora de tratamento desses pacientes, é que, como o próprio Dr. Giovanni mostrou, existem estudos randomizados que mostram um tipo de resultado. Quando nós, no mesmo estudo, com um desenho praticamente diferente, feito com intervalos de tempo pequenos, mostram outro resultado. Então, nós não podemos sepultar, vamos dizer assim, a denervação renal com somente um estudo randomizado que houve. Eu acho que é muito precoce. Eu não quero dizer aqui que eu estou defendendo a denervação renal de uma forma fervorosa, não é esse o meu conhecimento, mas eu acho que ainda nós não temos dados suficientes para nós chegarmos a uma conclusão. Isso não serve, isso deve ser abandonado, isso deve ser proscrito. Não, nós devemos insistir mais. Como você bem frisou, existem aspectos técnicos ligados, existem novos conhecimentos na denervação renal, aplicar mais na porção distal da artéria renal, onde há uma distância menor. Quer dizer, existem certos fatores que podem influenciar. E o Simplicity 3, ele teve essas críticas graves, inclusive quanto à randomização, de não se randomizar verdadeiramente pacientes que tinham hipertensão arterial resistente. Ficou uma dúvida, uma interrogação. E vai sair essa publicação no European Heart Journal, mostrando justamente o título dessa publicação, se a gente for traduzir do inglês, rigidamente do inglês para o português, denervação renal está morta, is dead. Então é essa. E ele defende, David Canizari defende realmente que não, que ainda nós devemos insistir com a técnica, melhorar o aprendizado, a experiência dos intervencionistas, e eu acho que necessita estudo com esses novos catéteres. Se realmente, depois de todas essas modificações, fazer um critério rígido de seleção, a técnica sendo aplicada de uma maneira rígida, correta, e aí realmente não apresentar diferenças com relação ao tratamento clínico otimizado, aí nós caminhamos realmente para abandonar a técnica de denervação. Mas eu acho que ainda é cedo para abandonar. Não quero justificar aqui que sou um adepto fervoroso dessa técnica, mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente realmente sepultar. Não vamos sepultar ainda a denervação renal. Pergunta para o Giovanni se a gestante que não é hipertensa começa a desenvolver uma pré-eclâmpsia, a gente sabe que o fator placentário é importante,
e aquela que já é hipertensa. Qual abordagem que você acha mais viável com relação à droga, né? A hipertensa que engravida, a normotensa que desenvolve hipertensão, que é mais função placentária, né? Qual a tua experiência, a tua opinião? Bom, a primeira é a hipertensão crônica que engravida, né? A paciente já tem diagnóstico de hipertensão e fica grávida, né? Geralmente o prognóstico da mãe e da gestação é bom nesse quadro, né? A única coisa é que aumenta a chance de ter pré-eclâmpsia, né? Então, se a gente tem uma mulher normotensa que engravida tem uma chance de menos 5% de ter pré-eclâmpsia, uma hipertensa que engravida aumenta para 20%, né? Então aumenta bastante, né? O tratamento antihipertensivo, ela não previne, os trabalhos mostram que não previne o desenvolvimento dessa complicação. A gente opta em tratar quando a pressão arterial da gestante, primeiro o valor, tá? A gente tolera um pouco mais alto, tá? A justificativa é o seguinte, deixar a hipertensa 9 meses não vai ter tanto problema, tá? Então a gente começa a tratar pressão acima de 15/10 na gestante, tá? Então a gestante hipertensa crônica que engravida, tá com pressão constantemente acima de 15/10, vou tratar. Até esses valores eu tolero. Tudo bem, vai ficar um pouco mais alta, 9 meses. Depois eu volto com o tratamento medicamentoso. Tá? Primeiro é o valor que eu opto em tratar. Quanto à droga, dessa hipertensão crônica que engravida, o mais seguro, mas não é ensaio clínico, é dado observacional de segurança, tá? É metildopa, tá? Na verdade, a metildopa foi um dos primeiros antihipertensivos usados para autoclínico, década de 40, 50, né? Primeiros antihipertensivos que surgiram, né? E como era o único que tinha, dava para gestante, né? E viram que não tinha nenhum problema fetal, tá? Não dava malformação, não tinha nenhum problema, tá? Então, ainda é a droga padrão para hipertensa que engravida, que venha ficar grávida. Se opto em tratar, a pressão está ficando acima daqueles valores que eu considero ideal, ser acima de 15/10, a opção é metildopa. Eu posso associar, tá? Passando o primeiro trimestre, que é a situação mais crítica, tá? Eu posso dar diurético, posso dar bloqueador de canal de cálcio, eu só não vou dar IEC e BRA, que está relacionado com uma formação fetal, né? Então eu posso associar. No final, agora a normotensa, que no final da gestação fica hipertensa, né? Tá? Provavelmente é uma hipertensão gestacional, uma é pré-eclâmpsia, né? O tratamento é interromper a gestação, tá? Aí tu tira o fator placentário, isquemia placentária, o paciente volta a ficar normotensa. Mas às vezes o problema é que o feto não está pronto para nascer, né? Eu preciso segurar um pouquinho mais aquilo ali, né? Drogas que a gente pode usar, o metildopa ainda vale, tá? Mas a gente usa bloqueador de canal de cálcio, amlodipina, tem bons resultados, tá? Tem uma droga que a gente não usa para hipertensão de maneira geral, que é o pindolol, que é um beta-bloqueador com atividade simpatomimética intrínseca, né? Aí o que acontece com esse beta-bloqueador? Ele bloqueia, mas ele ativa um pouco ao mesmo tempo, tá? Ele não reduz tanto a pressão arterial, mas ele evita retardo de crescimento intrauterino, tá? Então é uma outra alternativa que ainda é usada, né? E, lógico, em casos muito graves, a gente opta em droga parenteral, né? O paciente está com um sinal de gravidade da pré-eclâmpsia, pressão arterial muito alta, com cefaleia, com dor abdominal, né? Então, medicação é V. Pode ser o clássico, a hidralazina é V, né? Tá? Ou o nitroprusiato, né? Tomar cuidado só o tempo para não intoxicar o feto, né? Mas pode ser usado em casos extremos, sim. Eu queria perguntar sobre o bloqueador de renina. Primeiro, se faz parte do grupo de primeira droga a ser usado. Segundo, se apresentou trabalho de associação com o bloqueador de renina nenhum, com o bloqueador de renina isoladamente. Parece que não interfere na morbimortalidade o uso dessa classe de medicamentos. Então, eu queria saber se faz parte de primeira opção, e segundo, se isso é verdade, que não interfere na maior mortalidade, por quê? Porque é o mesmo mecanismo de bloqueio simpático. Quando a gente analisa o alisquereno, que é o que a gente tem disponível, ele baixa a pressão de forma semelhante às outras classes antihipertensivos, tá? Isso é bem estabelecido, tá? Em doses equivalentes, a redução da pressão arterial é semelhante, né? A gente
a gente não tem estudo de redução de mortalidade, tá? Não é que ele não funcione, a gente não tem estudos dele em monoterapia. Por isso que ele ainda não entra como classe inicial, como droga inicial, tá? Porque eu tenho estudo disso nesse aspecto. Diurético, baixa pressão, diminui evento. Beta-bloqueador, baixa pressão, diminui evento. Bloqueador de canal de cálcio, baixa pressão, diminui evento. Alisquireno, baixa pressão, e eu não sei se diminui evento. Provavelmente sim, tá? Mas ele não é por isso que ele não entra como primeira opção de classe, né? E os trabalhos que eu mostrei que não teve diferença quando ele foi usado associadamente, né? Aí esse é o problema da classe, né? É que ela chegou depois, né? Tá? Na verdade, assim, eu quero usar associadamente não deu, né? Mas será que ela usada em monoterapia não é melhor que um IE com um BRA? Tá? Porque ela bloqueia o sistema renina-angiotensina lá em cima, né? Teoricamente seria melhor, né? Só que o problema é que agora fica antiético. Eu não posso, por exemplo, pegar uma população de renal crônico ou de insuficiência cardíaca. Não, esse aqui não vai usar nem IECA nem BRA, porque eu já tenho evidência para isso, eu vou usar a alisquireno no lugar que eu não sei se tem a mesma evidência, né? Então ela chegou tarde. Então os estudos agora, do ponto de vista ético, é só com associação. Tá? Então é uma droga que chegou tarde. Ela precisa achar ela ainda está em caminho de achar uma indicação melhor ou mais definitiva, né? Por enquanto a gente usa em casos específicos, né? Tipo, não tá tendo efeito colateral com outras drogas, não está controlando com outras drogas, né? Uma quarta, quinta opção, né? Não entra no bular inicial do tratamento antihipertensivo para nenhuma situação, pelo menos do meu ponto de vista. Né? Algo mais? Alguma outra pergunta? Não.